E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para falar de um cara espetacular, um dos maiores compositores do nosso país. Se a gente pegar no meio caipira, de 10 músicas sertanejas que toca na rádio, pelo menos uma é dele, a cada 10, né? E uma pessoa, meu amigo particular, uma pessoa que eu gosto muito, e eu espero que vocês gostem da história de vida dele. Com vocês, Paraíso. Bom, José Plínio Trasferete, Paraíso agora, mas eu já usei nome de Smith, de Cristalino também, Cristiano e Cristalino, Tomás e Timóteo, Scott Smith, para depois vir Tião Carreiro e Paraíso, e agora com o Mococa. A primeira mesmo foi com o meu pai, era Caboclo e Caboclinho. A gente cantava na Rádio Cacique de Capivari. E eu lembro que uma vez, ali na cidade de Cardeal, no programa do Zé Coruja, o Zé Coruja perguntou para mim: quantos anos você tem? Eu falei, 10 anos. Então, por isso que eu fico lembrando o tempo que eu cantava com meu pai. Eu acho que se era 10 anos, foi em 57, 56, 57, que eu cantava com meu pai. Mas em 62 nós mudamos para São Paulo. Aí em São Paulo, o meu pai achou que eu deveria arrumar um parceiro. Não queria ele cantar, porque ele já ficava pai e filho, mas arrumasse um parceiro mais ou menos da minha idade. Então foi como nós fizemos uma porção de dupla, mas que chegamos a gravar foi com o João Cristiano lá de Santo André. Fizemos a dupla Cristiano e Cristalino. Foi a época que nós vencemos, né? Ensaiamos formaram um festival. Quem fez esse festival foi o Geraldo Meirelles na Cultura, TV Cultura, na época. Isso foi em 67. 66, 66, quem ganhou esse concurso foi Abel e Caim. E o próximo foi 67. Foi eu e o Cristiano. Nós ensaiamos uma música lá, uma música do Belmorim e do Belmonte. E vencemos o festival, ganhamos o festival em primeiro lugar aí em 67. Foi que nós fizemos a dupla e ganhamos o festival. Aí que eu vou chegar numa história que eu tenho uma gratidão muito grande. Eu nunca falei isso, mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo artista que foi, pelo Goiá. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Goiá, que na época nós vencemos o concurso, ganhamos com o direito de gravar um LP na Chantecler, mas eu não tinha assim o repertório de ninguém, não conhecia ninguém. Então tinha as minhas músicas, mas eu não queria gravar só as minhas músicas. E eu, na cara dura, um dia encontrei com o Goiá e falei para ele se ele podia dar uma música pra gente e tal. Contei a história para ele. E ele, nessa época, ele era gerente de um banco na Boa Vista, o Banco Itaú. Eu fui lá falar com o Goiá. Ele falou, contei a história, o porquê que eu queria a música dele. Ele falou, não, fica tranquilo que eu vou fazer uma música para vocês. Aí que vem a história. Ele passou esses 15 dias, eu fui lá pegar a música. Aí ele veio com uma música pronta. Ele fez uma música especialmente para nós que vencemos o concurso. Até vou cantar um pedacinho assim, é uma música assim. Quem canta em dueto e ama a pátria, põe brasilidade naquilo que faz. Assim nossa dupla estreia no disco, porque um concurso honesto nos traz. Cantamos com honra os ritmos nossos, a bem da verdade se diz, aliás. É certo que a música não tem fronteira, mas sendo singela e bem brasileira, nos lega a alma um mundo de paz.
Eu não lembro o restante, mas foi essa música que ele fez especialmente para Maria. E que, aliás, depois o Mococa e Muracy regravou essa música, gravou também. Só que aí ele não falava do concurso, ele falava assim, nossa dupla gravou mais um disco, porque o amor pela arte nos traz. Tá aí no disco do Mococa e Muracy também. E aí você conheceu o Mococa na UASP. Isso, aí nessa época eu conheci o Mococa na UASP, mas estava no meio. Tanto eu como o Mococa já estava aqui em São Paulo, no meio dos artistas, para conseguir alguma coisa, tanto eu como ele também. Mas a gente já era amigo. Aliás, eu vou contar depois a história. Eu e o Mococa, a gente, nem eu, nem ele, nunca pensava em fazer duplo, né? Aconteceu depois de tanta coisa aí. E aí depois você largou de Cristiano Cristalino e virou Scott Smith. Isso, é. Por que Scott Smith? Scott Smith, a gente ia gravar, nós formamos um repertório, ia gravar na Continental com o nome de Tomás e Timóteo. Aí, mas na época, tava aquele sucesso, a Rádio Classe A na Record, e justamente o Benedito Seviero, o Sebastião Vitor, Salatiel Coelho, que era diretor da Continental, achou a nossa dupla muito assim, não como se diz moderna, mas eles quiseram botar um toque americanizado, botar o nome de Scott Smith. Eu estranhei, mas eu falei, bom, eles que quer fazer o disco assim, vamos, aí mudamos, gravamos com Scott Smith. Mas eu acho que muita rádio não sabia que era uma dupla sertaneja, né? Não deu lá muito certo também, não. Aí gravamos o Tomás e Timóteo. Mas é a mesma dupla, Scott Smith. Mas aí você já estava na GM. Não, aí, história de fábrica, desde que nós viemos para São Paulo, em 62, 63, eu fui trabalhar em fábrica, A gente trabalhava em fábrica, estou contando a história, a gente vai e volta. A gente trabalhava em fábrica, cantava. Por exemplo, a época que eu fui trabalhar numa fundição em Santo André, trabalhei em uma fundição em São Caetano, depois foi para a Volkswagen, mas nesse inteirinho eu tinha dupla, esse Cristiano Cristalino, a gente cantava em Santo André. Foi na época que eu conheci o Caim cantava com o Mandu, era Mandu e Manduri. E o Abel era uma dupla Zé Vieira e Zé Madrugada, entendeu? Então a gente era amigo de toda essa turma aí. E veio, a gente gravava, eu no meio dos artistas ali, eu pensava sempre em todo mundo de sucesso, eu queria gravar, mas a gente tentava, não dava certo, aí eu voltava para a fábrica. A dupla não dava, eu voltava para a fábrica. Aí uma vez o Caim falou assim, não dá certo você trabalhar em fábrica e tocar dupla. Ou você fica direto na fábrica, ou você vai na dupla. Aí que ele me fez uma proposta. Se você quiser viajar com a gente, você pode viajar de secretário com a gente e cuidar do nosso repertório, tal. E deu certo. Foi aí que eu deixei a fábrica. Deixei de vez a fábrica, entendeu? Mas aí aí nessa época já era 74, 76 por aí já era. 76 quando fui viajar com Abel e Caim. Nas andanças, nessas viagens com Abel e Caim, a gente estava sempre encontrando com a turma, assim, encontrava com o Tião Carreiro. Inclusive voltando do Tião Carreiro, a dupla Tomás e Timóteo, quando nós gravamos Tomás e Timóteo, o produtor foi o Tião Carreiro, entendeu? Ele era muito fã, gostava do Scott Smith, Tomás e Timóteo, mas aí ele falou, não, tem que gravar assim, gravamos. Mas foi tudo disso que
no fim não foi dando certo. A gente tentava, e aquela época era só show em circo. Os artistas, a gente não tinha nome, não virava nada. Tinha a turma lá de cima e tinha a turma pequena. E nós não saíamos da turma pequena. A gente, nessa época aí, como nós estamos falando 78, 77, 78. 77, 78. Foi aí, nessa viagem de Abel e Caim, que nós se encontramos em Piracicaba. Foi na época do Festival Record, que estava cantando. Foi numa época que cantou nesse festival em Piracicaba. Ia participar Tião Carreiro e Pardinho, e ia participar também Abel e Caim. E eu, como viajava com o Caim, estava lá. Aí nós estávamos no hotel, e o Jurca, que era técnico da Rádio Record, descobriu que o Tião estava lá, então o Tião foi no apartamento que a gente estava lá e estava tocando viola, mostrando música. Aí o Jurca falou pro Tião, dá uma palhinha, toque aí. Eu falei, mas sozinho não tem jeito, né? Aí eu falei pro Tião, toca aí que eu acompanho. Aí o Tião pediu para me acompanhar um solo de viola com ele. Toquei. Aí que o Jurca pediu, dá uma palhinha cantando aí. O Tião falou, mas não dá para cantar, não sei, talalala. Aí eu falei pro Tião, se você canta a saudade que eu te ajudo, eu te ajudo a você cantar a saudade. Aí o Tião cantou a saudade, eu cantei e o Jurca gravou. Aí gravou e voltou a música. E quando voltou, escutou, o Tião falou assim, eu já fiz a minha dupla de novo. Mas eu passou para a cabeça, não vi assim. E nessa época, nesse dia, era o último show do Tião Carreiro e Pardinho em Piracicaba, que eles iam se apresentar. Foi nessa época que eles se separaram. E nós participamos. Aí, no outro dia, na segunda-feira, eu vim para a Record, porque eu fui para a Record para levar para o Zé Russo a lista de show de Abel e Caim. Aí encontrei o Zé Beto no corredor da Rádio Record. Tá cumprimentando. E o Zé Beto falou, escuta, o Tião esteve aqui e falou que vai gravar com você. Eu falei, louco, o que é isso? Eu não acreditei, pensei que era uma brincadeira. Aí passou, não demorou meia hora, o Tião chegou. Aí falou, não, é verdade, sim, vamos se você topar, vamos fazer a dupla e tal. Aí contou o porquê que eles estavam parando, tal. E acertamos. Foi daí que comecei a gravar com o Tião Carreiro. Foi de 78 a 81. De 78 a 81. Aí foi, aliás, que foi a minha sorte, né? Que abriu o caminho, que, aliás, nessa época, eu estava gravando com o Scott Smith, aí o Tião ainda falou assim, a única coisa é que não, tem que trocar o nome, porque não combina Tião Carreiro e Smith, não tem jeito. O Timóteo, não sei lá. Aí que ficou... apareceu tantos nomes, a turma que queria que... tinha muitos que falaram, não, tem que ser Tião Carreiro e Pradinho. Eu falei, não, com Pradinho eu não vou gravar de jeito nenhum. O Tião ria, eu falei, não, então tá certo, é você mesmo, tá certo. Aí o Tião escreveu na lousa, aí foi um outro dia que, escolhendo o nome, o Tião falou, não, eu queria que fosse assim, o mesmo jeito que falava Tião Carreiro e Carreirinho, na época ele gravou com o Tião com Carreirinho, Tião Carreiro e Paraíso. Ele escreveu na lousa, Tião Carreiro e Paraíso. Eu falei, mas será? Vamos, seja o que Deus quiser. A gente vai gravando. E foi a época que eu gravei com o Tião. E deu certo a dupla do Tião Carreiro. Aí teve uma reviravolta aí, que ia voltar o Tião Carreiro e Pardinho de novo. Aí, para mim, e o Tião estava preocupado por como, assim, o que eu estava fazendo. Aí, a Continental, na época, falou ainda para o Tião, fica tranquilo, porque aí surgiu a história do César e Paulinho. Aí, porque na época, o César e Paulinho estavam na Record,
na Chantecler, Continental Chantecler, mas estava demorando muito para lançar um outro LP, estava sempre para depois. Aí eu dei uma ideia pro Dr. Brás. Dr. Brás, eu tenho uma música assim, que eu fiz para o César e Paulinho, mas se eu produzisse a dupla, eu garanto a despesa dessa dupla. Se caso der prejuízo, você pode descontar dos meus direitos. Aí ele topou. Aí ele me deu. Ele falou, então se você fizer o disco dele com 40 horas. 40 horas. E a música era Noite Era Maravilhosa. Era Noite Maravilhosa. Aí a minha sorte que a música que apareceu foi A Noite Maravilhosa. Porque nesse disco tem 11 músicas minhas e uma... Já pensou se aparecesse a do outro aí? Aí rolava tudo. Tinha 11 músicas minhas, mas no meio tinha A Noite Maravilhosa. A minha fé era A Noite Maravilhosa. Mas que apareceu desse disco dele foi A Noite Maravilhosa, Fazenda São Francisco, A Loira do Carro Branco, entendeu? Foi tudo nesse mesmo disco. Mas o que funcionou foi A Noite Maravilhosa. E aí você virou produtor da Chantecler. Aí virei produtor da Chantecler, aquele negócio de setembro, fevereiro. Da Chantecler eles tinham uma que nem um código. Vamos supor, a pessoa, o artista, falava assim, aliás, o diretor falou, eu vou gravar vocês em setembro. Aí eles iam e falavam, agora você fala com fulano lá, tal. Quando o artista falou, o Dr. Braz falou que nós vamos gravar em setembro. Aí ele sabia que não ia gravar, entendeu? Era o código. Falou que era em setembro, não, tá descartado. Fala da esposa. Então, na época porque antes, quando eu fiz a dupla com o Tião, eu já comecei... o Tião deu umas letras para mim, que a letra era do Zé Fortuna. Eu comecei a musicar, eu já musiquei letras do Zé Fortuna. E na época, o Zé Fortuna escrevia com todo mundo. Aí, porque quando eu já cantava antes do Tião, eu já conheci o Zé Fortuna lá da Rádio Record, já tinha amizade. Ele já tinha me passado umas letras. Eu tinha dado uns temas para ele fazer música também, fazer uma letra, e ele me passou. A gente fazia muita parceria junto. Inclusive tem uma história até engraçada com o que eu vou contar é da Yara, mas eu tenho uma história do Zé Fortuna, que nessa época eu morava em São Caetano do Sul e fazia muita música com o Zé Fortuna por telefone. Passava o tema para ele fazia tal. E o Zé Fortuna sempre falava, você mora muito longe, você tem que morar aqui perto. Eu tenho lá, passou 20 anos, 30 anos, agora eu estou morando na casa dele. Essa história aí. Mas então, quando faleceu o Zé Fortuna, a Yara quis juntar todas as letras do Zé Fortuna, ele queria fazer um livro, então e pediu a minha ajuda. Pegando quais eram as músicas que estavam comigo, aí eu passei para ela. E nesse livro, nessas músicas, nessa ajuda que eu fui dando para fazer o livro, foi que começou o namoro meu com a Yara. Aí... Isso já é 85 para cá, né? Aí já começou também a dupla minha com o Mococa. O Mococa nós começamos a gravar em 86. Porque uma coisa também do Mococa, que na época eu gravei, eu fiz a produção do César e Paulinho e deu certo César e Paulinho. Aí a própria Chantecler me sugeriu que eu fizesse a produção de Mococa e Muraci. A minha ideia de Mococa e Muraci era a ideia que eu venho gravando com o Mococa agora.
Por exemplo, a música do Orelhão. Orelhão Azul, eu queria que o Mococa solasse, para ser diferente do jeito que eles vinham gravando, né? Aí, em 85, o Moraci faleceu. Aí passou um ano, assim. Aí quando surgiu a ideia de eu gravar com o Mococa, o Mococa foi um dia em casa, encontrou comigo na rua e falou: eu ia lá na sua casa e ia convidar você para ver se a gente fazia uns shows aí, tal. Porque o Moraci já faleceu. O Moraci já tinha falecido, já fazia um ano. Aí eu falei: então vamos lá. Fomos em casa e cantamos as músicas, tal. Aí na conversa combinamos: vamos fazer nós a dupla. Já ficou assim. Mas mesmo nem eu, nem o Mococa, antes, a gente não tinha ideia que a gente ia fazer a dupla. Que, aliás, a dupla do Mococa e Moraci, ele surgiu... eu assisti os primeiros ensaios dele, de Mococa e Moraci, e passou quase mais de 20 anos. Porque, na verdade, eles foram buscar a música. Foram buscar. O Mococa, quando foi gravar uma música, quando foi gravar com o Moraci, foi atrás do Goiás, pediu uma música pro Goiás. E o Goiás falou: tem uma dupla de Santo André que tem uma música e estou sabendo que eles não vão gravar. Parece que parou a dupla, então era nós. Então ele foi, o Mococa ficou um dia inteiro lá esperando o João passar na porteira do trem lá para pegar a música, para a gente ir. E foi um domingo. Ficamos o dia inteiro cantando uma música lá, ensaiando com o Mococa, e essa música era Esquina do Adeus. Aí gravaram, aliás, aí o Mococa e Moraci não gravou. O Nenete tirou a música do repertório e gravou outras músicas, mas depois eles gravaram e fez sucesso. Era o diretor da... É o diretor da época na RCA, mas o Mococa e o Moraci gravou na Premiere. Mas era um selo, tinha a ver com a RCA também. E não gravaram a música, mas depois estourou, depois gravaram. Aí teve muita gravação, mas foi a história da Esquina do Adeus que aconteceu aí. E quando eu fiz a dupla com o Mococa, foi a música nesse período. Vamos cantar aquela música assim. Aí cantamos A Esquina do Adeus e uma música também, Onde andará meu amor, meu beijinho nesta hora. Aí formando, eu falei: não, vamos cantar. Você canta do seu jeito, eu canto do meu jeito, e ficou. E até hoje, graças a Deus, nós estamos aí. Legal. E voltando à questão de família, o nome da sua filha é por conta da Yara Fortuna. Então voltando, depois você vai para frente, vem para frente. A minha primeira filha do meu primeiro casamento, chama Yara por causa da Yara Fortuna, porque na época que eu estava lá na Rádio Nacional, assistindo os programas, desde 62, que eu vim para São Paulo, a gente estava só no meio dos artistas, ia assistir programas, e um dia eu estava na Rádio Nacional e assistindo Zé Fortuna e Pitangueira. E justamente nesse dia era aniversário da Yara Fortuna. E achei tão bonito o Zé Fortuna falando. Ele gravou um acetato para Yara, uma musiquinha para Yara de aniversário, e falando da Yara. E eu pensei comigo, falei: puxa vida, quando eu casar, quando eu tiver uma filha, eu vou pôr o nome de Yara também. E foi o que aconteceu. Casei, pus o nome da Yara, da minha primeira filha, chama Yara por causa da Yara Fortuna. Aí passou-se, quantos anos? Acho que passou uns 40, 35. Tantos anos passou, então aí surgiu o namoro. Nessa época a Yara não me conhecia, não sabia de nada, mas parece que já estava no caminho, né? Já estava tá tudo programado já. E a Giovana? A Giovana também foi tudo sem programação. A Giovana foi no ano... 2000? Foi em 2000. Nós fizemos uma viagem para Manaus, passeando. Foi eu, a Yara, a Marlene e o namorado dela. Nós fomos para Manaus. Chegamos lá em Manaus,
a Yara começou a dizer que estava estranhando a comida lá, estava no enjoo nela, e achava que era um suco famoso, eu esqueci o nome da fruta lá. Acho que é, como que é? Cupuaçu. Cupuaçu. Tomou esse suco lá, e ela falou, esse suco está fazendo mal para mim, fez mal, não sei o que tem lá. E falei, tudo bom, mas só que quando chegamos aqui, ela foi fazer o exame, aí deu gravidez, era gravidez. Aí esse foi o programa da Giovana. Que aliás, quando a Giovana nasceu, nós estávamos fazendo um show na Estância, e eu não pude vir. Foi nossa senhora, quando me ligaram que a Yara estava no hospital. Aliás, quando eles me ligaram que ela estava passando mal, que tinha que levar, eu falei, agora não tem jeito, eu estou longe, não tem, toma um táxi aí e vai para o hospital. Aí a dona Durva e a Marlene foram para o hospital com a Yara, e a gente não tinha casado ainda. Eu não tinha casado ainda, e os médicos ainda perguntavam, e cadê o pai? Eu falei, não, o pai não está aqui. Aí não acreditaram nada, não acreditaram nada na história, né? Eu falei, mas será? Mas tudo bem, né? Aí quando foi, acho que de madrugada, que entramos cantar, aí que eu recebi um telefone que a Giovana tinha nascido já. Beleza, então tá bom. Legal. E o que você acha das músicas novas hoje, das composições? Das músicas novas. Músicas novas, dessa turma nova, tem muita dupla nova aí, compositores novos, que eu admiro, tem muita coisa boa, eu acho bonito deles, né? Como as músicas que eu defendo, a música raiz, a música sertaneja, tem as boas e tem as ruins também, né? A maioria acho que são as ruins. A história do Daniel. Então, por exemplo, na época que eu fui na produção da Chantecler, então, você sabe que o meu currículo também funciona muito por causa, às vezes a pessoa fala, quem você produziu? Eu falei, eu produzi César e Paulinho. Opa, então tá certo, né? Deu certo César e Paulinho, deu certo Daniel, João Paulo e Daniel, inclusive, fui eu que pus o nome, porque o João Paulo e Daniel, o João Paulo, o nome dele era Zeneri e Daniel. Eu falei, eles me procuraram, e eu falei, não, mas tinha que ser um nome grande, uma coisa assim. Eu estava junto com o Liu, do Liu e Léo. Aí eu falei assim, por exemplo, tem que ser um nome assim como o nome do Papa, João Paulo. Esse que é nome assim. Aí o Liu falou, não, é esse nome que você tem que ser. É esse, né? Pode pôr nome. Aí ficou João Paulo e Daniel. Funcionou também. E o Daniel sempre te liga perguntando por que não tem composição. Isso, sempre o Daniel está sempre procurando de música, né? Mas as minhas, é o que eu estava falando, as minhas músicas é muito caipira, eu não saio. Por exemplo, tem muita gente, o César e Paulinho também gravou muita música minha, mas ultimamente é outro tipo de música, e a minha é bem mais caipira, sertaneja, sei lá, às vezes não dá certo, às vezes sai alguma coisa assim, mas dificilmente. Mas eu não tenho nada contra com a turma nova, não, tem música bonita, tem música que eles são bons, a música boa, dupla boa, só que é diferente, né? É diferente a música da turma do sertanejo universitário e o raiz, né? Que raiz está acabando, né? Mas não só acabando as duplas, tá todo mundo indo embora, Nós estamos por aqui ainda. Tem muita dupla nova que grava você, né? Tem muita música nova. A gente me procuram muitas vezes, gente nova gravando as músicas. Sempre tem, no caso. Agora, eles gravam uma música só, pode ser. Mas, às vezes, eles
penso assim, em montar um repertório de 12, 14 músicas, mas vamos gravar uma raiz. Aí eles me procuram. aí é assim que vem, né? E como você vê o futuro? Mas então, eu acho que a música sertaneja, a raiz, ela não vai cair nunca, mas não deixa de disputar com a descartável, porque a evolução, porque é tudo, você pode ver que tudo é descartável, é passagem. Mas, por exemplo, as músicas raízes, fala das músicas antigas, a música do Raul Torres e Florencio, toca até hoje. As músicas de Menino da Porteira é clássico da música sertaneja. Não é falando mal, mas, por exemplo, a música sertaneja, a sertaneja vira clássico. Essas músicas universitárias aí, eu não conheço uma clássica ainda. Não vi. É tudo descartável. Mas tem coisas boas, coisas boas. Admiro muito a turma nova aí. Não vou falar nome deles, porque às vezes a gente fala num e esquece de outro, então, mas tem muita gente boa. Meninada nova aí, boa mesmo. Tá certo, então, Paraíso. Agradeço o pessoal. Eu agradeço de coração. E tem muita gente, tem muita história que a gente queria falar, mas a gente passa despercebido, não tem? E eu quero despedir de todos vocês aí, um beijo no coração de todos. E contando, daqui uns dias a gente volta aí para falar mais um pouco com vocês, tá ok? Que história, hein, pessoal? Puxa vida, hein? Olha, realmente é um exemplo de vida. Eu costumo dizer que o Paraíso não é desse mundo. Eu acho que ele é de outros orientes aí, né? Fica com Deus, saúde e paz.